Olá, seguidores, simpatizantes e visitantes desse canal evangelístico Pérolas do Nazareno. Agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Façamos agora a nossa conexão com o Evangelho de Cristo e com as suas palavras, que são Espírito e vida. Aleluia. O tema dessa reflexão, o cristão e a lei da atração, sim ou não, tem sido motivo de muitos debates, questionamentos, críticas, mormente entre religiosos, entre alguns representantes da ciência, os quais querem provar ou não a validade dessa teoria. Ela ganhou uma enorme projeção mundial a partir de 2006, através do documentário e posteriormente do livro O Segredo, da autora australiana Rhonda Byrne. A lei da atração preconiza que a nossa realidade é determinada pelos nossos pensamentos. E ela se baseia num tripé: peça, acredite, receba. Assim como outras linhas de pensamento, como por exemplo, psicologia positiva, novo pensamento, ciência cristã, e eu ponho um etc., a lei da atração também trata sobre poder pessoal, sobre a busca da felicidade e liberdade, dando uma ênfase extravagante sobre a conquista de riquezas e bens materiais. E por que estamos trazendo este assunto aqui a um canal evangelístico cristão? É porque circula uma pergunta recorrente nas mídias sociais que quer saber se praticar a lei da atração fere algum valor ou princípio da fé cristã. Em outras palavras, a pergunta é: há base bíblica para a lei da atração, a qual diz que riqueza, saúde, felicidade pode se obter por meio do controle do pensamento? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu pesquisei bastante sobre o assunto para trazê-lo aqui. E há argumentos a favor e contra essa teoria, tanto entre líderes religiosos e estudiosos da Bíblia, assim como há debates entre os representantes de vários segmentos científicos, seja neurocientistas, físicos tradicionais e os adeptos da física quântica, e ainda psicólogos, enfim. É uma grande linha de debate. Na minha opinião, há vários conceitos entrelaçados entre a linha de pensamento cristão e essa lei em pauta. Vamos tentar discernir, desenrolar o emaranhado, que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. Minhas experiências sobre o assunto é a seguinte: eu li o livro O Segredo anos atrás, tão logo ele foi publicado. E recentemente eu assisti ao documentário do mesmo nome na Netflix. Como dizem alguns críticos, é um verdadeiro alimentador da ciência da esperança. É mais promissor que a história de Aladim e a lâmpada maravilhosa, porque nessa história a pessoa só podia fazer 3 pedidos ao gênio da lâmpada. Mas na teoria da lei da atração, os bônus podem ser infinitos, bastando seguir os passos necessários para a realização ou para a demonstração. Lendo o livro e ouvindo os entrevistados no documentário, nós somos levados a uma dimensão de pensamento mágico e arrebatador, cativante, e tem atraído a atenção de pessoas de todas as raças, credos, culturas e idades pelo mundo afora. É incontável o número de seguidores. Por causa de tão grande sucesso de público, é que os debates têm acontecido em tantos segmentos da sociedade, além de tantos outros livros escritos sobre o tema. Eu li outros 3 livros dessa linha
e vou mostrá-los aqui, para conhecermos as opiniões diferentes. Eu trouxe um livro de um psicólogo, de uma jornalista americana e de um pastor da igreja Sanctuary Church de Tulsa, Oklahoma. Os livros são estes. Do psicólogo, a lei da atração, o segredo colocado em prática. O nome dele, Michael Lozier. E eu li inteiro, claro, para fazer uma avaliação tem que ler mesmo. E ele é completamente favorável à lei da atração. Então, ele diz que usa a lei da atração no seu trabalho e que os resultados são excelentes. Esse é o psicólogo. Eu trouxe e li também O Segredo do Segredo, da jornalista Karen Kelly, jornalista norte-americana, e ela já tem um pensamento mais investigativo. Eu vou falar sobre ele já já. E esse aqui é o livro do pastor Ed Gungor, pastor também americano, já lá citei, né, a igreja Sanctuary Church, Tulsa, Oklahoma. Vamos falar um pouquinho a respeito das opiniões desses três. Os três são bem informativos. Quem tiver interesse puder ler, né, abre bem o nosso entendimento a respeito disso. Começando aqui do psicólogo. Eu resumi as três opiniões e o psicólogo defende a lei da atração, se declara praticante da mesma em seu trabalho e diz ter alcançado ótimos resultados. A jornalista Karen Kelly, ela tem uma postura mais crítica, investigativa, e na contracapa do seu livro nós podemos ler, está aqui embaixo. Mas será que os conceitos abordados no livro O Segredo realmente funcionam? Ela termina com uma interrogação. E a opinião do pastor Ed Gungor também tem prós e contras, mas prevalecem os prós. Inclusive, na orelha frontal, aqui embaixo do seu livro, ele escreveu: acredito que os cristãos precisam usar a lei da atração para fazer avançar a causa de Deus no mundo. Essas são opiniões, tem muitas outras. Eu peguei, né, tipo, só uma amostragem. A autora escreveu que para se receber o que pedimos, a autora, estou falando do livro O Segredo agora, que para receber o que pedimos, os nossos sentimentos têm que ter carregados pela certeza da realização daquilo que se espera. E eis agora o que nos diz Jesus Cristo, nosso guia espiritual, Senhor, Redentor e Salvador nosso. Em Mateus 21, 22, ele diz: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. O contexto é de uma figueira que secou. Em Marcos 11, 24, a gente encontra esse mesmo relato sobre a figueira que secou, e ali também Jesus termina dizendo: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Onde há diferença nessas duas visões de fé? Jesus afirma que para receber é preciso crer. A lei da atração diz a mesma coisa. A diferença entre eles, e a minha resposta é sim, há diferença. A primeira diferença é para quem dirigimos as nossas petições. Em Marcos 11, 22, Jesus declara aos seus discípulos em quem eles deveriam depositar a sua fé quando ele disse: tende fé em Deus.
Para os verdadeiros cristãos, toda a honra e toda a glória pertence a Deus, o doador e mantenedor da vida em todas as suas dimensões. Deus é Pai Celestial e supremo gestor do universo, com todas as suas leis e desdobramentos. Aleluia! Uma crítica ferrenha à lei da atração é que ela impele ao individualismo, firmado no próprio poder mental. O cristianismo genuíno tem no seu cerne a humildade e o espírito amoroso para reconhecer que Deus é o doador da vida e devotar a Ele toda a glória a que Ele faz jus. Aleluia! O Evangelho de Jesus aponta para o caminho estreito da renúncia da vaidade e da soberba do ego e trabalha o interior do ser, renovando os pensamentos, os sentimentos, as emoções, com vista a nos tornarem novas criaturas, que pela fé em suas promessas adotamos uma sã consciência. A fé ensinada na Bíblia não é uma força autossuficiente, um poder em si mesma, mas ela é um dom que procede de Deus. É um poder que é gerado pela força das promessas que a mensagem divina traz ao coração daqueles que a recebem. De certo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, diz Romanos 10:7. A lei da atração, ela elimina a divindade do seu conceito. Ela promove a orfandade existencial. Ela retira Deus, seu Filho e o Espírito Santo do cenário da vida e do universo. Jesus Cristo, ao contrário, além de nos abençoar com a certeza de que não somos órfãos existenciais, mas que temos um Pai Celestial, Ele ainda se oferece como nosso amigo, como nosso advogado, junto a esse Pai amoroso, que não lhe nega nenhum pedido. Aleluia, louvado seja o Senhor da vida. Ele nos afirma, Jesus, que em seu nome as portas do coração do Pai estão abertas para nós. Em João 14:13 ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O nome de Jesus é a credencial que abre as portas do reino de Deus aos que nele creem. E quando as petições são feitas em nome de Jesus, elas passam pelo filtro da justiça e da vontade soberana do Pai, conforme 1 João 5,14, que está escrito, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Desse modo, toda petição que passa pelo filtro da santidade e do verdadeiro amor e justiça, ensinados por Jesus, ela certamente será respondida pelo Pai Celestial. Eu sinto o zelo e o cuidado do Espírito Santo por nossas vidas, ao nos alertar sobre a necessidade de discernirmos e ajustarmos a nossa fé aos parâmetros da verdade de Cristo, dando a honra devida a quem dela realmente faz jus, a saber, a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim seja. Amém.